Meu nome é Sydney Harper e tenho 30 anos. Trabalho como designer gráfico em uma cidade de médio porte chamada Brookmere. A vida estava indo bem, mas essa noite parecia o começo de algo muito maior. Eu não conseguia parar de sorrir enquanto olhava ao redor do restaurante suavemente iluminado. Tudo parecia perfeito. Os arranjos de mesa em tons de camelo, a música suave ao fundo, o perfume de flores frescas no ar. Essa noite era a nossa festa de noivado, e depois de 4 anos juntos, Nathan e eu finalmente estávamos dando o próximo passo. Em apenas 4 meses, estaríamos casados. Nathan estava ao meu lado, alto e atraente como sempre. Sua mão descansava suavemente na parte inferior das minhas costas. Conheci ele há 4 anos, quando entrou para o departamento de criação da empresa de marketing onde eu trabalhava. Nos aproximamos durante um retiro corporativo, e a partir daí, tudo fluiu naturalmente. Ele era gentil, confiável e inteligente. Construímos uma vida baseada em respeito, confiança e objetivos em comum. Nossos amigos e familiares mais próximos estavam reunidos ali naquela noite para celebrar nosso noivado. Olhei ao redor do salão e vi muitos rostos familiares sorrindo para mim, colegas de trabalho, velhos amigos da faculdade, os pais de Nathan e até alguns primos que eu não via fazia um tempo. Claro, minha própria família estava presente ou, pelo menos, a maior parte dela. Meus pais, Erica e Owen Harper, estavam sentados em uma mesa próxima à frente. Seus sorrisos pareciam rígidos, quase forçados. Minha irmã mais nova, Chloe, também estava lá, rolando preguiçosamente a tela do celular, como se tivesse sido arrastada até ali contra a vontade. Provavelmente seu terceiro celular só esse ano. Conhecendo o histórico dela, nunca fomos muito próximas, e essa distância só aumentou com o tempo. Ainda assim, deixei de lado a tensão estranha. Aquela noite não era sobre velhas dinâmicas familiares. Era sobre o compromisso amoroso e o novo capítulo que se abria diante de nós. Ou assim eu pensava. Erica se levantou e bateu delicadamente com uma colher em sua taça de vinho. O som ecoou pelo salão, e as conversas se silenciaram conforme todos os olhares se voltaram para ela. Posso ter a atenção de todos, por favor? Ela disse com um sorriso que não alcançava os olhos. Antes de mais nada, quero parabenizar minha linda filha Sydney e seu maravilhoso noivo, Nathan. Espero que o casamento de vocês seja cheio de amor, alegria e felicidade. Seguiram-se palmas educadas e uma rodada de brindes. Nathan apertou minha mão por baixo da mesa e eu sorri para ele, me sentindo grata. Mas então minha mãe voltou a falar, com um tom repentinamente mais frio, mais calculado. Também tenho um anúncio importante a fazer, disse ela, colocando sua taça sobre a mesa. Depois de conversar com Owen, decidimos dar o fundo de casamento de $45.000 da Sydney para Chloe. O salão caiu em um silêncio mortal. Pisquei, certa de que tinha escutado errado. Uma risada nervosa escapou dos meus lábios enquanto eu olhava ao redor, esperando que mais alguém risse comigo. Essa foi boa, mãe, eu disse, tentando manter o tom leve, mas esse dinheiro é meu, não vou doar. O sorriso de Erica desapareceu instantaneamente. Sua expressão endureceu, os lábios apertados numa linha fina. Isso não é uma piada, Sydney, ela disse secamente. Sua irmã vai se casar alguns meses depois de você, e ela precisa mais desse dinheiro do que você. Uma onda de calor subiu ao meu rosto, senti meu estômago se revirar. Do que você está falando? Esse dinheiro é meu, mãe, você e o papai me deram, está na minha conta pessoal. Querida, disse minha mãe, sua voz embebida em uma calma forçada, você tem um bom emprego, assim como Nathan. Já a Chloe e o noivo dela estão lutando, ela também merece um casamento bonito. Minhas mãos começaram a tremer, levantei-me devagar, tentando manter o equilíbrio. Já planejamos nosso casamento com esse dinheiro, respondi, fomos cuidadosos, estamos sendo responsáveis, queremos usar parte dele até para dar entrada numa casa, você não pode simplesmente tirar isso de mim. Chloe empurrou a cadeira para trás de repente e se levantou com um movimento brusco, quase derrubando a própria bebida. Não seja tão egoísta, Sydney, ela disparou. Você podia ter se oferecido para dividir faz tempo. Você sabe que eu preciso mais do que você. Me virei para ela com o maxilar cerrado. Isso não é sobre necessidade, Chloe, é sobre o que é certo. Eu me planejei. Você detonou o seu próprio fundo e agora espera que eu simplesmente entregue o meu? Ela vive de forma simples. Minha mãe latiu. Ela não tem muito, e o noivo dela está fazendo o melhor que pode.
Você sempre teve mais. Porque eu sempre trabalhei mais duro, retruquei, cruzando os braços. Eu sigo as regras. Eu economizei. Eu me preparei. Não importa como vocês tentem justificar, eu não vou dar o meu dinheiro. O rosto de Erika ficou vermelho. A tensão na sala se tornou sufocante. Nathan colocou a mão gentilmente no meu braço, tentando me acalmar, mas eu não recuei. Então, em um instante que pareceu durar uma eternidade, minha mãe deu um passo à frente e me deu um tapa no rosto. O estalo ecoou pelo restaurante como um chicote. Minha cabeça virou com o impacto. A bochecha ardia e meus olhos se encheram de lágrimas, não só pela dor, mas pelo choque. A sala mergulhou em um silêncio absoluto. Ninguém se mexia, até Chloe parecia atordoada. Virei meu rosto lentamente na direção da minha mãe. Minha voz saiu baixa, mas firme. Você não pode me bater só porque eu disse não. Houve uma inspiração rápida e surpresa vinda de alguém em uma mesa próxima. Então escutei a voz suave de um garçom, falando discretamente ao telefone, próximo ao bar. Sim, olá, preciso denunciar uma agressão. Aconteceu agora mesmo, no Aldens Beastro. Minutos depois, o som da sirene se aproximando podia ser ouvido do lado de fora do restaurante. Os convidados continuaram em silêncio, alguns me lançavam olhares furtivos, outros apenas encaravam seus pratos, sem saber o que fazer. Eu não disse uma palavra, ainda estava tentando processar tudo, minha bochecha latejava, mas a dor emocional era muito mais profunda. Nathan permaneceu ao meu lado, o maxilar tenso. Meu pai puxou Erika para o lado, tentando acalmá-la. Pouco depois, 2 policiais uniformizados entraram no restaurante. Um deles se dirigiu até a nossa mesa. Você é a vítima da agressão? Perguntou. Assenti em silêncio, confirmando. Um garçom próximo deu um passo à frente e contou o que tinha visto, descrevendo o tapa que Erika me deu, diante de todos. Ela tentou se justificar, dizendo que era uma questão de família, mas o policial a interrompeu com firmeza. Violência em público, independentemente de laços familiares, é crime. Os policiais então me perguntaram se eu queria prestar queixa. Meu coração batia descompassado, mas minha voz saiu clara. Sim, eu quero. E então, ali mesmo, no meio do restaurante, eles prenderam minha mãe. Enquanto os policiais levavam minha mãe algemada, percebi Chloe me olhando com incredulidade, como se eu fosse a vilã apenas por me defender. Meu pai o seguiu em silêncio. A sala permaneceu em choque e os convidados pareciam não saber se aplaudiam, choravam ou simplesmente saíam. Nathan segurou minha mão o tempo todo, sem soltar por um segundo sequer. Mais tarde naquela noite, depois de conversar com meu advogado, registrei oficialmente um boletim de ocorrência e entrei com uma ação criminal contra minha mãe. Erika foi solta sob fiança no dia seguinte, mas o processo legal já estava em andamento. Algumas semanas depois, estávamos de volta ao tribunal. Desta vez, não por causa do dinheiro, mas por causa do tapa. Erika ficou diante do juiz, que analisou os depoimentos das testemunhas e as imagens das câmeras de segurança do restaurante. As evidências eram incontestáveis. Ela foi considerada culpada por agressão e condenada a pagar uma multa de $2.000, frequentar aconselhamento obrigatório para controle da raiva e cumprir 6 meses de liberdade condicional. O juiz ainda ofereceu a ela a opção de uma pena suspensa de 30 dias de prisão. Ela teve sorte de não ter que cumprir tempo real atrás das grades. Sentei-me no tribunal, observando enquanto ela evitava olhar diretamente para mim. Quando o juiz perguntou se eu gostaria de dizer algo, levantei-me, encarei minha mãe nos olhos e disse com firmeza. Eu não esperava isso da minha mãe, mas ninguém está acima da lei. Achei que, depois do drama no tribunal, as coisas finalmente iriam se acalmar, mas eu estava enganada. O tapa e a prisão só aprofundaram o abismo que se abriu dentro da nossa família. Erika não tentou entrar em contato. Chloe me bloqueou em todas as redes sociais. E meu pai, ele escolheu o silêncio. Mas a verdadeira tempestade ainda estava por vir. 3 semanas depois da festa de noivado, cheguei em casa e encontrei um envelope grosso na minha caixa de correio, o tipo de envelope que faz o estômago revirar só de ver. Era de um escritório de advocacia chamado All & Sutter Associates. Dentro, havia uma notificação formal. Meus pais estavam me processando pelo controle do fundo de $45.000. Alegavam que o dinheiro era destinado apenas a despesas universitárias, e que eu o havia usado de forma indevida. No começo, ri em choque. Aquele dinheiro era legalmente meu.
Meus pais haviam depositado em uma conta de custódia quando eu tinha 17 anos. Aos 19, recebi controle total. Eles sempre disseram, tanto a mim quanto a Chloe, que poderíamos usar os fundos como quiséssemos assim que atingíssemos a maioridade. A diferença? Eu fui cuidadosa, prática, focada. Usei uma parte para pagar minha faculdade pública, cobri o restante com bolsa de estudos e deixei o dinheiro render. Sempre planejei meu futuro. Chloe, por outro lado, optou por uma faculdade particular caríssima. Desistiu depois de 2 anos e meio, e usou o que restava do fundo para abrir uma boutique, um negócio que faliu em apenas 7 meses. Ela torrou o dinheiro com uma marca superficial, uma sessão de fotos profissional, uma festa de lançamento com influenciadores contratados e, quando tudo desmoronou, só lhe restava um carro de luxo que ela comprou por impulso, convencida de que seria um sucesso. E agora, com o dinheiro dela esgotado, ela e meus pais estavam atrás do meu. Contratei uma advogada excelente, Brianna Lane, inteligente, calma e segura. Depois de revisar toda a documentação, ela me olhou com tranquilidade e disse: eles não têm um caso. A conta foi um presente. Não há cláusula de restrição sobre o uso. Qualquer referência a um acordo verbal não tem validade legal. Balancei a cabeça, aliviada, mas também com raiva. Então por que passar por tudo isso? Perguntei. Brianna deu de ombros. Porque algumas pessoas preferem te derrubar a admitir que erraram, principalmente quando estão tentando proteger outra pessoa. E foi aí que percebi o que eu realmente estava enfrentando. Não era apenas um processo legal, era uma vida inteira de favoritismo, negação e desequilíbrio. Minha mãe não estava só tentando pegar meu dinheiro, ela estava tentando encobrir o fracasso da Chloe, e me fazer pagar por isso. Os meses que se seguiram foram alguns dos mais desgastantes da minha vida. O processo consumia tudo, meu tempo, minha energia, até meu foco no trabalho. Era uma avalanche de e-mails, registros, pedidos de documentação, audiências preliminares. E toda vez que eu entrava naquele tribunal e via meus pais sentados ao lado da Chloe, todos evitando meu olhar, era um lembrete doloroso. Isso não era só um processo judicial, era uma traição. Chloe, por sua vez, se apresentava com aquele ar presunçoso nas audiências, claramente confiante de que, de algum jeito, sairia com o dinheiro que eu passei anos poupando. Durante uma sessão particularmente tensa, ela subiu ao banco das testemunhas e afirmou ao tribunal que o fundo sempre foi exclusivamente destinado à faculdade. Minha advogada se levantou e perguntou com firmeza: você usou todo o seu fundo estritamente para despesas acadêmicas? Chloe hesitou. Bem, não tudo, murmurou. Brianna assentiu e continuou. Na verdade, você largou a faculdade e usou o restante do fundo para abrir um negócio e comprar um carro de luxo, certo? O rosto de Chloe se contraiu. Isso não é relevante. Mas era, sim, era muito relevante. Então, se havia condições tão rígidas sobre esse dinheiro, Brianna prosseguiu, por que você pôde usá-lo para outros fins sem qualquer objeção de seus pais? Chloe não respondeu. Sentei-me em silêncio, o coração acelerado mas firme, enquanto o tribunal ouvia. A verdade estava vindo à tona, o favoritismo, a irresponsabilidade da Chloe, e a tentativa da minha família de encobrir tudo isso jogando a culpa sobre mim. Fora do tribunal, Nathan continuava sendo meu alicerce. Esteve presente em todas as audiências, segurando minha mão nos momentos difíceis e me lembrando de que defender minha posição era importante. Mas não foi fácil. Com os custos legais e o desgaste emocional, parecia que tudo o que havíamos planejado para nosso casamento estava escapando pelos dedos. Tivemos que adiar partes do planejamento. Eu perdi noites de sono. Chorei, às vezes de madrugada, às vezes entre reuniões no trabalho. Mas eu não desisti. Porque no fim das contas, essa luta não era só por dinheiro, era por respeito, por dignidade, por finalmente exigir que minha família prestasse contas pelos próprios atos. Justo quando achei que nada mais podia piorar, piorou. Eu estava em casa, revisando uma lista de fornecedores de casamento, quando meu celular tocou. Era minha prima Melissa. Sidney, eu só queria dizer que sinto muito pelo cancelamento do casamento, ela disse com uma voz suave e cheia de pena. Meu coração deu um salto. Do que você tá falando? O casamento continua de pé. Houve uma pausa constrangedora. Sua mãe me ligou na semana passada, disse que você e o Nathan terminaram porque ele te traiu. Meu queixo caiu. Na hora seguinte,
Recebi mais 3 ligações de amigos e parentes confusos, todos perguntando o que tinha acontecido e por que o casamento havia sido cancelado. Um deles até mencionou ter recebido um e-mail meu com a notícia do cancelamento. Corri para verificar meu e-mail. Nada na minha conta. O que só podia significar uma coisa: alguém criou uma conta falsa, se passando por mim. Fiquei paralisada. Imediatamente, minha mente foi para Chloe. Eu não tinha provas ainda. Mas o padrão já era evidente. A sabotagem tinha ultrapassado os limites legais, agora era pessoal. Liguei para a tia Mara, irmã da minha mãe, uma das poucas parentes que não haviam tomado partido. Eu estava prestes a te ligar, ela disse com um suspiro. Sua mãe tem dito às pessoas que você está mentindo sobre o Nathan, que você é instável e que esse casamento nunca deveria acontecer. Me encostei na parede, exausta. Por que ela está fazendo isso? Perguntei, com a voz falhando. Porque ela está protegendo a Chloe, respondeu tia Mara, com aquela doçura triste de quem já viu isso acontecer antes. Ela sempre protegeu a Chloe, mesmo quando ela não merecia. Eu amo sua irmã, mas sua mãe está permitindo tudo isso, e agora está te arrastando pela lama para tentar salvar a imagem da outra. Essa traição doía mais do que qualquer audiência no tribunal. Minha própria mãe estava tentando arruinar minha reputação por orgulho, por negação, por conveniência para fazer a Chloe parecer melhor. Naquela noite, Nathan chegou em casa e notou meu estado na hora. O que aconteceu? Perguntou, preocupado. Mostrei para ele as capturas de tela dos e-mails falsos e contei sobre o que Melissa tinha me dito. Ele ficou furioso, não surpreso, mas decepcionado. Sua irmã me mandou mensagem também. Ele acrescentou, com a voz tensa. Ela disse que tinha provas de que você estava me traindo, e mandou fotos. Eu o encarei, horrorizada. Nathan pegou o celular e me mostrou várias imagens claramente manipuladas, mal editadas no Photoshop, de uma mulher com meu rosto colado sobre outro corpo, ao lado de um homem aleatório. Era ridículo, mas perturbador. É óbvio que eu não acreditei, ele disse, balançando a cabeça, mas os meus pais também viram, e começaram a duvidar. A sua família está tentando destruir tudo que a gente construiu. Foi naquele momento que tomamos a decisão. Contratamos uma equipe de segurança profissional para o casamento. Enviamos fotos da Erika, da Chloe e até do Owen com instruções claras. Nenhum deles poderia entrar. Me partia o coração que as coisas tivessem chegado a esse ponto, mas eu não ia permitir que eles arruinassem mais nada da minha vida. Na manhã do casamento, acordei com um misto estranho de euforia e apreensão. Nathan e eu escolhemos um local ao ar livre, simples, elegante, nos arredores de Brookmere. Nada extravagante, mas cheio de significado. Cadeiras brancas alinhadas sobre a grama, voltadas para um arco de madeira decorado com flores frescas. Eu estava na suíte nupcial, vestida, ajustando o véu, enquanto os convidados começavam a chegar. Meu estômago se revirava, não pelos votos, mas pelo medo do que poderia acontecer. 2 seguranças treinados estavam posicionados na entrada. Cada detalhe havia sido revisado por mim e por Nathan. Mesmo assim, eu não conseguia relaxar. Por volta das 14h15, alguém bateu na porta da suíte. Um dos seguranças entrou, falando baixo. Senhorita Harper, ele disse com cautela. Acabamos de deter uma jovem tentando entrar pelo portão de serviço nos fundos. Ela corresponde à foto que você nos deu, sua irmã, Chloe. Meu coração disparou. Ela estava sozinha? Perguntei, tentando manter a calma. Sim, mas estava carregando uma sacola. Ele fez uma pausa. Quando a abrimos, encontramos uma grande lata de tinta vermelha. Minha respiração ficou presa na garganta. O vestido de noiva, o local, os convidados. Ela tinha planejado destruir tudo. Raiva, tristeza e incredulidade disputavam espaço no meu peito. Você quer prestar queixa? O segurança perguntou. Podemos chamar o xerife local agora mesmo. Eu hesitei. Depois de tudo, o tapa, o processo, as mentiras, as fotos falsas, e agora isso eu teria todos os motivos para envolver a polícia novamente. Mas esse era o meu casamento. Eu já tinha perdido demais para o caos deles. Não, respondi, finalmente. Minha voz saiu firme, porém cansada. Apenas se certifique de que ela seja retirada da propriedade e que não volte. Por favor, verifique se meus pais também não tentaram entrar sorrateiramente. Ele assentiu e saiu. Afundei em uma cadeira próxima,
tentando não desabar. Minha melhor amiga, Isabelle, ajoelhou ao meu lado. O que aconteceu? Ela sussurrou. Olhei para ela. Com a voz trêmula, Chloe tentou entrar pelos fundos com uma lata de tinta. Ela ia destruir tudo. Os olhos de Isabelle se arregalaram, mas logo endureceram com indignação. Quer saber? Isso só prova que você venceu, ela disse com firmeza. Eles não conseguiram tirar sua felicidade, então tentaram destruí-la, mas não conseguiram. Você ficou firme, e agora vai se casar com um homem que esteve ao seu lado durante tudo isso. Você merece cada pedacinho deste dia. Enxuguei as lágrimas, respirei fundo e me levantei. Meu tio Brian, irmão do meu pai, foi quem me acompanhou até o altar. Quando entrei no jardim, vi Nathan à minha espera, parado sob o arco, com os olhos fixos nos meus. E naquele instante, o mundo inteiro desapareceu. A traição, as datas no tribunal, as lágrimas, a dor, tudo sumiu. Aquele era o nosso dia, sobre amor, só amor. A cerimônia foi sincera e emocionante. Trocamos votos que falavam de força, lealdade e parceria verdadeira. Quando o oficiante nos declarou marido e mulher, os convidados explodiram em aplausos. Pela primeira vez em meses, eu me senti leve, livre. A recepção foi exatamente como imaginamos. Risos, música boa, discursos cheios de afeto de pessoas que estiveram conosco em cada passo. Isabelle fez um brinde que me fez chorar, lágrimas suaves, daquelas que só vêm quando você sobrevive a uma tempestade e encontra paz do outro lado. Nathan e eu dançamos, comemos e celebramos como se o resto do mundo não existisse. Na verdade, ele não existia naquele momento. Quase todos comentaram como o lugar estava lindo, como transbordávamos felicidade e como o dia parecia cheio de amor verdadeiro. Alguns convidados sabiam de pedaços da história, mas respeitaram nosso silêncio. Durante o jantar, uma tia se inclinou e sussurrou: "Estou tão orgulhosa de você por ter se mantido firme." Essas palavras ficaram comigo. Mesmo depois do bolo ter sido cortado, da última música tocada, de todos os abraços trocados. Quando a noite caiu, Nathan e eu escapamos sob um céu estrelado, correndo de mãos dadas em meio a uma chuva de arroz lançada pelos nossos amigos. Entramos no carro que nos esperava e partimos, sorrindo feito duas crianças. Virei o rosto por um segundo, observando o brilho do local à distância. Minha irmã tentou arruinar aquele momento. Mas ela falhou. Todos eles falharam. Nossa lua de mel foi pura felicidade. 3 semanas de paz em uma cidade praiana tranquila, longe de Brookmere. Sem tribunais, sem conflitos. Apenas sol, mar e o homem que eu amo. Ali, eu me permiti respirar, respirar de verdade. Pela primeira vez em muito tempo. E quando voltamos para casa, me senti pronta para seguir em frente. Nathan e eu começamos a focar em construir nossa vida juntos, nos estabelecendo no nosso apartamento, fazendo planos para o futuro e, aos poucos, deixando o passado para trás. Algumas semanas depois, encontrei minha prima Raquel no supermercado. Depois de um abraço rápido, ela perguntou: "Você soube do casamento da Chloe?" Levantei uma sobrancelha. "Nós não estamos exatamente conversando", respondi com um tom neutro. "Os seus pais fizeram um empréstimo para bancar tudo", ela contou. "Vai ser no Grand Garden Hotel, no centro. Super luxuoso. Estão trazendo até um chefe de outro estado. É uma mega produção." Soltei uma risadinha irônica. Claro que eles estavam se endividando para dar um espetáculo por Chloe. Mesmo depois de tudo, mesmo que isso custasse a eles a própria estabilidade. "Você iria se ela te convidasse?" Raquel perguntou com cuidado. "Ela tentou arruinar meu casamento com uma lata de tinta", respondi com firmeza. "Então não, eu não iria." Engraçado, o convite nunca chegou mesmo. Mais tarde, através de sussurros e fofocas familiares, ouvi que vários parentes recusaram o convite para o casamento de Chloe. Alguns por pura educação, outros foram bem mais diretos sobre o desconforto com a forma como eu havia sido tratada. De um jeito ou de outro, o brilho do conto de fadas começou a se apagar para Chloe, e também para os meus pais. Nathan e eu usamos os $45,000 exatamente como planejamos. Tivemos o casamento dos nossos sonhos modesto, intencional, cheio de significado e cercado por pessoas que realmente nos amavam. Usamos o restante para dar entrada em um apartamento lindo nos arredores da cidade.
Com nossas rendas combinadas, a hipoteca era administrável. Pela primeira vez, estávamos construindo algo nosso patrimônio, e não mais queimando dinheiro em aluguel. Nosso lar era pequeno, mas era nosso. Construído não com favores, mas com decisões difíceis, paciência e persistência. A vida depois do casamento entrou em um ritmo tranquilo que eu nem sabia que precisava. Nathan e eu passávamos os fins de semana decorando o apartamento, nada luxuoso, apenas prateleiras que instalamos juntos, um sofá que conseguimos com economia, e paredes cheias de fotos do nosso casamento e das viagens que fizemos. Numa tarde de sábado, enquanto montávamos o quarto de hóspedes, Nathan riu tentando equilibrar uma cômoda da IKEA. Quem você acha que vai ser nosso primeiro hóspede para passar a noite? Ele perguntou. Parei com a chave de fenda na mão. Por um segundo, pensei nos meus pais. Talvez, numa realidade muito distante, eles pedissem desculpas. Talvez Chloe crescesse e assumisse a responsabilidade pelo que fez. Mas, no fundo, eu sabia que não podia contar com isso. Seja quem for, respondi com um sorriso suave, vai ser alguém que realmente se importa com a gente. Os feriados chegaram e passaram sem ligações, sem mensagens, sem convites. No começo, doeu. Meu aniversário passou silenciosamente aquele ano. Pela primeira vez, não ouvi a voz da minha mãe me desejando coisas boas. Mas aí eu lembrava. Do tapa. Do processo. Das mentiras. Da tinta. Das fotos falsas. E de todo o esforço para destruir algo puro, apenas por ciúmes. E a dor foi se transformando em clareza. De vez em quando, Nathan me perguntava se eu achava que algum dia haveria paz entre mim e minha família. Talvez um dia, eu respondia com sinceridade. Mas, se isso acontecer, vai precisar de mais do que um simples pedido de desculpas. Vai precisar de mudança. Honestamente, não vejo isso acontecendo tão cedo. O casamento da Chloe aconteceu, enfim, e passou. Pelo que eu vi, foi um espetáculo. Fontes exageradas de champanhe, quarteto de cordas alugado, damas de honra usando vestidos de grife combinando. Mas muitos parentes importantes decidiram não comparecer, incomodados com a maneira como viram meus pais e minha irmã me tratarem. Pior ainda, o empréstimo enorme que Owen e Erika fizeram para bancar tudo acabou se tornando de conhecimento público. Eles jogaram tudo naquele evento, tentando encobrir o passado, como se nada tivesse acontecido no último ano. Mas aconteceu, e as pessoas lembram. Conforme Nathan e eu fortalecíamos nosso casamento, algo profundo se tornou claro para mim. Família não é só quem compartilha o mesmo sangue. Família é quem respeita seus limites, quem comemora suas conquistas, quem protege sua paz. Sim, perdi muito. Mas ganhei o que importa, um lar. O marido que esteve ao meu lado em cada momento. Amigos e parentes que viram a verdade e nunca hesitaram. E o mais importante, eu ainda tinha a mim mesma. Não desmoronei. Não desisti. Defendi o que construí, não por teimosia ou orgulho, mas por dignidade. Aquele fundo de $45.000 nos ajudou a comprar um futuro, uma casa estável. Mas, mais do que isso, nos deu liberdade. Liberdade da manipulação. Liberdade da culpa. Liberdade de uma família que acreditava que amor vinha com condição, a de obediência. Eu me defendi. E venci. Não só no tribunal. Na vida.